Livro do Êxodo 5, verso 1 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Senhor, fala conosco na tua palavra, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que só se ouça agora a voz do Espírito Santo, a interpretação dada por Ele, e que a tua palavra, Senhor, seja glorificada aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento com a sua Bíblia aberta, por favor. Dentro dessa temática do ano, preste atenção, eu quero tratar aqui nessa noite, debaixo do tema, como vencer no deserto. Talvez você começou o ano já no deserto. Talvez você está vindo já de um deserto do ano passado. Ou talvez vai saber se você não vai passar por um deserto esse ano. Eu torço que não. Mas se acontecer, ou se está acontecendo, eu quero aqui dentro da Bíblia te ajudar a vencer o deserto. É possível vencer o deserto? Sim, é possível vencer o deserto. Então eu gostaria que nós vamos andar bastante na Bíblia aqui, eu peço que o pessoal aí da letra seja bem rápido para mim. O deserto, ele tem como característica um local árido, um local seco, um lugar quente de dia, mais de 50 graus de calor. Se você acha que está quente aqui, você não viu o deserto. O deserto é muito quente. Então é muito quente de dia, muito frio à noite. Abaixo de zero a temperatura em alguns momentos. A madrugada do deserto é muito fria. É um lugar que não tem vegetação, é um lugar que não tem água, é um lugar que não tem sombra, é um lugar que não tem casas, moradia. Deserto só tem o que em abundância? O que tem em abundância no deserto? Areia. Só tem areia. Falando aqui de um deserto composto de areia, porque tem outros desertos que são de outras coisas, mas falando do deserto mais conhecido, o deserto que tem abundância de areia. O que mais tem no deserto em abundância? Ventos quentes. Não é um vento fresco, é um vento de uma lufada de ar fervente. O que mais tem no deserto? Tempestade de areia. Não bastasse ter areia, ainda tem tempestade de areia. O deserto também tem o quê? Ele tem miragem. Você pensa que está vendo água e não é água. Você pensa que está vendo um oásis e não é oásis. Você pensa que está vendo alguém e não tem ninguém. O deserto também traz isso, ele traz miragens falsas, imagens falsas. E o deserto da vida cristã? Nós vimos aí o deserto normal, geográfico, esse deserto que está aí no mundo, no planeta Terra, em algumas regiões. Mas e o deserto da vida cristã? Melhora aqui para mim, por favor, meu retorno. E o deserto da vida cristã? Quando você está num deserto na vida cristã, significa que você vai passar momentos difíceis. Deserto não é coisa fácil. Deserto não é bom. Se fosse bom, todo mundo se mudava para lá. Desertos são momentos dificílimos que o crente passa, ou que vai passar. Mas todo deserto tem um propósito. Ninguém vai para o deserto à toa. Ninguém tira férias e diz, vou fazer turismo no deserto. Ninguém chega no deserto à toa na vida cristã.
estou falando da vida cristã. Todas as vezes que o deserto vem, ele vem com um propósito. E o deserto, ele vai sempre testar os nossos limites. O deserto vai ter esse poder de testar todos os nossos limites. Primeiro, o deserto vai testar o nosso limite emocional. Olha Gênesis capítulo 21, versículo 14 e 15. Lá diz assim: então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a, ou seja, mandou ela embora. E ela partiu, andando errante, no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. 16. E foi assentar-se à frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. O deserto testa os nossos limites emocionais. Agar, que estava antes dentro das tendas de Abraão, que havia dado a ele um filho, porque Sara se precipitou em não ter a paciência de esperar a promessa de Deus, e ela quis passar na frente de Deus, e foi ideia dela que Abraão se deitasse com Agar, gerou Ismael, e depois, quando Deus então vai cumprir a promessa em Sara, Sara agora quer mandar Agar embora, e ela insiste com Abraão. E Abraão, mesmo com o coração doendo, ele vai e manda Agar embora junto com o menino. Agar então agora vai parar no deserto. E no deserto, ela ficou errante, ela ficou sem saber para onde ela vai. Ela não sabia o que caminho tomar. Então, os recursos acabam, e ela então coloca o seu filho, vai mais adistante, porque não queria ver, as emoções dela já estavam a 1000, porque ela sabia que o filho dela ia morrer, e ela também. Então você imagina o coração de uma mãe ter que deixar o filho para morrer, e andar um pouco mais para frente para não ver o filho morrer. Imagina as emoções dessa mãe, imagina o coração dessa mulher. O deserto testa nossos limites emocionais. Chegou um ponto que ela não aguentou mais, e ela desabou em choro, o choro do desespero, o choro antecipado do luto do filho que ia morrer. Mas glória a Deus que o anjo do Senhor chegou, e deu o escape para Ismael e para Agar. Mas eu não quero entrar na questão do escape, eu quero voltar na questão dos limites. Então aqui nós vemos uma prova bíblica de que o deserto vai testar os teus limites emocionais. Quando o crente está no deserto, ele precisa ter muito equilíbrio emocional para não fazer besteira. Quando um crente está no deserto, ele precisa ter com estrutura emocional para não tomar decisão precipitada, para não falar coisa que não deve, para não agir e depois se arrepender do que fez, porque fez no momento que a sua emoção fugiu do controle, e aí vai dizer: mas foi o deserto que eu passei. Sim, mas o deserto não é o botão que você aperta para explodir tudo. Deserto vai treinar o teu autocontrole, o teu autogoverno. O deserto vai treinar você para se autogovernar.
Uma pessoa desequilibrada é porque ela não passa por deserto, ela não está acostumada. Porque se você encontrar uma pessoa que ela tem autogoverno, é porque ela já passou muitos desertos, e ela aprendeu a se autocontrolar, ela aprendeu a ter o equilíbrio. Outra coisa que o deserto vai fazer, ele vai testar se a minha e a sua confiança em Deus para livrar dos inimigos, ela está viva ou não. Se você realmente confia no livramento de Deus dos inimigos no deserto ou não. Se a sua confiança em Deus, mesmo no deserto, continua ou não. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 14, verso 10 até o 12. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos lá no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que expressão triste. O quanto eu lamento por Israel ter falado isso. Porque Deus os tirou do Egito com mão forte. Deus fez sinais e maravilhas no Egito, mostrando que Ele era o único, poderoso e verdadeiro Deus. O povo estava escravo há mais de 400 anos. E Deus vai e tira o povo, liberta o povo de maneira extraordinária. E o povo agora vai caminhar rumo a uma promessa, que é Canaã. Só que para chegar nessa promessa, eles vão ir pelo deserto. Eles estão agora diante do Mar Vermelho, atrás vem Faraó, você conhece bem a história. E ao invés deles olharem e falar: espera aí, Moisés, o Deus que entrou no Egito e nos arrancou da mão do poderoso Faraó, é o Deus que também vai nos dar vitória aqui, nesta situação que nós estamos aqui nesse deserto agora. Só que o deserto tem esse problema, ele faz você ter memória curta. O deserto faz você esquecer tudo que Deus já fez, e você fica focado só no ali e agora. Você foca só no problema e você esquece quantas coisas Deus já fez por você antes, quantas providências, quantos milagres, quantas portas abertas, quantas curas, quantos livramentos de morte, quantas orações respondidas, quanta coisa Deus já fez na tua vida, e você fica olhando para o deserto de hoje e acha que não tem mais jeito. Irmão, o deserto, ele quer tirar de nós a confiança. Israel está assim: Moisés, melhor era ter ficado onde eu estava. Olha o absurdo que eles falaram. Melhor era ser escravo, melhor era servir um faraó e um povo que era hostil, violento, sem piedade alguma, do que estar com Deus. Tem gente que fica falando essa besteira de dizer: irmão, porque é assim, irmão, quando eu não tinha Jesus, estava tudo bem, mas eu aceitei Jesus, comecei a passar luta, comecei a passar prova, com coisa que Jesus agora é culpado
de que essa pessoa está passando lutas e provas. Não, me desculpe, o seu testemunho está errado, o seu testemunho é falso. Sabe por quê? Por que é falso? Porque ele tirou você do Egito, que é o mundo, ele tirou você da mão de Faraó, que representa Satanás, e ele está te conduzindo a Canaã celestial, que é o céu. E você falar que as coisas pioraram, não, as coisas não pioraram. Grande foi o livramento que Deus deu para você. Era para você estar no inferno, e você do inferno, você agora está marchando para o céu, meu irmão. Então, qualquer probleminha que vem, é deserto. É simplesmente deserto, faz parte da caminhada. É porque você está indo rumo ao céu. O mundo te odeia, porque você não é mais do mundo. Lembra que foi pregado aqui no domingo passado? Você não adianta querer ser amigo de Sodoma e Gomorra, porque eles não vão te enxergar como irmão, eles vão te enxergar como estrangeiro, porque agora você é peregrino, peregrina nessa terra. Não adianta tentar ser amigo do mundo, amiguinha do mundo, porque o mundo nunca vai te enxergar como amigo, como amiga. Por quê? Porque agora em você está a marca do sangue do Cordeiro. Você não é mais deste mundo. Você pode se esforçar o quanto você quiser para ser amigo do mundo, o mundo nunca vai te ter como amigo mais, porque você agora tem Jesus. Você não é mais um mundano, você agora é um celestiano. Você pertence às mansões celestiais. Você pode dizer glória a Deus? O deserto também vai tentar provocar que a nossa confiança, não só no livramento, fique abalada, mas também a nossa confiança na provisão. Porque como o deserto falta tudo, o básico falta no deserto, é escassez, não tem água, não tem comida, não tem sombra, não tem descanso, não tem uma sombra do calor, não tem um quentinho no frio. Deserto é complicado, falta tudo, é escassez o tempo todo. A nossa confiança nas provisões de Deus ficam abaladas. Olha o que a Bíblia mostra em Êxodo capítulo 16, verso 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, ou seja, reclamou, contra Moisés e contra Arão. Aonde? No deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Lá vai de novo, no deserto, reclamar da necessidade. Você tem que saber separar as coisas. Quando você passa por um deserto, Deus está treinando a tua fé e a tua confiança. Porque se no deserto você tiver grande abundância, ele deixa de ser deserto, meu filho. Se no deserto você botar a mão na carteira e o dinheiro está pulando para fora, só nota de 100 ou de 200. Se no deserto você olhar o saldo do banco e só tem lá muito dinheiro, se no deserto você vai comprar roupa que quer, do preço que quiser, você abre a geladeira, está lotada de tudo que você pensa comer de bom. Você abre os armários, não tem para onde colocar mais mantimento. Se no deserto tiver dessa maneira, me desculpe, você não está no deserto. Você está em outra coisa. Mas no deserto você não está não. Porque no deserto a geladeira vai estar vazia. No deserto, o dinheiro vai estar contadinho.
No deserto o armário não vai estar cheio não. É aí que entra a nossa confiança num Deus provedor. Porque é no deserto que Deus mostra que Ele é Deus. É no deserto que você não tem condições, então Deus entra com as condições. É no deserto que você vê maná descer do céu e codornizes voar baixinho para você assar carne. É no deserto que você vê as providências. Já contei isso para vocês. Quando eu fui fazer obra missionária, eu estava com a geladeira vazia. Eu estava num deserto. E no campo missionário, a igreja não me sustentava, não mandava real para mim, eu fiquei abandonado na missão. E lá eu não tinha recurso nenhum. O povo da congregação, pobre de marré. Falei, Deus, o que eu vou fazer? E o Senhor falou para mim, você crê na providência no deserto? Eu creio, Jeová. E aí o que eu tinha para fazer? Orar, irmão. Orar. Se você olhar Israel, por toda a peregrinação que ela passou pelo deserto, você vai ver que Deus pode ter tirado tudo de Israel no deserto, mas não tirou a oração. A tua maior riqueza no deserto é a oração. A oração não é arrancada de você no deserto. E eu comecei a orar, tinha um monte atrás da congregação, eu ia para lá 3 vezes por dia, orava de manhã, orava de tarde, orava de noite, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, cheguei na congregação, falei, Senhor, o Senhor falou, prega para o meu povo sobre fidelidade, e eu comecei a pregar sobre dízimo para o povo, e oferta, e eu, sabendo que o povo era pobre, e o povo começou a fazer, sabe o que? Trazer dízimo de mandioca, aí plantava mandioca, aipim, colhia, de cada 10 ramas, uma rama eles dizimavam. Aí o irmão lá tinha um galinheiro, a galinha botava os ovos, de cada 10 ovos, um ovo ele dizimava. Aí o outro irmão plantava milho, aí trazia milho verde, de cada 10 espigas, uma espiga ele trazia de dízimo. E foi assim, começaram a trazer dízimo de alimentos, porque eles não tinham dinheiro. E esses alimentos eu levava ainda para poder ajudar uma viúva, sendo que a minha geladeira estava vazia. E eu levava para ajudar uma senhora de idade, viúva da Deus é Amor, ela nem era do meu ministério, ela nem era da minha igreja, nem congregava comigo, mas eu sabia da situação dela, então eu levava e deixava lá, esses dízimos que eram em alimento, e Deus começou a prosperar os irmãos. Aí tinha um irmão que ele queria muito aposentar, mas não tinha chance nenhuma, aí ele foi no monte comigo orar, Deus me tomou em profecia, e Deus falou na minha boca com ele, em 3 meses eu vou te aposentar, meu servo. Ele falou para mim, hoje ele já dorme no Senhor, ele falou para mim, irmão José Dias, ele disse, olha, quando Deus usou um missionário, eu não acreditei, eu falei, conversa, falou para me agradar, ele não creu, porque assim, no deserto, é difícil crer nas provisões. Ele não creu, mas deu 3 meses depois, ele estava aposentado, Deus cumpriu a palavra. E ele começou a dizimar dinheiro, o filho dele trabalhava num laticínio, começou a dizimar dinheiro também. E foi abençoando a congregação. Mas eu lá em casa, no deserto, passando dificuldade, comprei 1 quilo de carne moída, era a única mistura que eu tinha. E aí com essa carne moída eu abria a geladeira, a Eliana pegava ela do congelador, usava, devolvia, porque não precisava usar tudo, era só nós dois para comer. Depois, quando ela ia lá, abriu o congelador para pegar para fazer de novo, a carne moída tinha voltado ao tamanho que era antes. Deus é testemunha que eu estou falando aqui. Quando, irmão, passou 3 meses, eu almoçando carne moída, jantando carne moída, almoçando carne moída, jantando carne moída, almoçando carne moída, jantando carne moída, porque eu não tinha outra coisa para comer. 3 meses, com 1 quilo de carne moída, isso é milagre, porque eu enchia o prato mesmo, eu era mais jovem, eu comia com vontade, enchia o prato, você acha que eu colocava pouquinho? Eu enchia o prato mesmo, e aí o que acontece?
3 meses, não acabou o gás. Eu vi providência de Deus dentro de casa. Então, no deserto, nós precisamos confiar nas providências de Deus. Então, você está aprendendo como vencer o deserto. Eu estou te mostrando coisas negativas que vêm no deserto e te mostrando como vencer isso. Outra coisa, no deserto você precisa decidir, isso é uma decisão, se você tem um coração adorador ou se você tem um coração murmurador. O deserto vai revelar quem você é de verdade. Porque no deserto não dá para manter máscara. No deserto não dá para manter uma imagem. O deserto revela quem é quem de verdade. Você quer conhecer alguém de verdade? Não fique perto dessa pessoa quando ela está só na vitória. Não, encoste nela quando ela estiver passando os piores desertos e você vai ver quem é essa pessoa de verdade. Porque o verdadeiro caráter se revela no deserto. Então no deserto nós seremos ou adoradores ou murmuradores. Está no texto que eu li, Êxodo 5, verso 1. É o exemplo de adoradores. Ele disse lá: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Eita, irmão, quem é que vai celebrar festa em deserto? Quem é que vai celebrar festa em problema, em dificuldade? Só quem é adorador. Só quem adora a Deus de verdade é que aguenta, mesmo no deserto, está cultuando, está adorando, está louvando, está engrandecendo, está agradecendo, está exaltando, está bendizendo, está testemunhando, está evangelizando, está fazendo missão. Só quem é adorador passa pelo deserto dessa forma. Passa no deserto celebrando festa. Ei, irmão, deserto é lugar de nada. Festa remete ao quê? Banquete, fartura, alegria. Você já viu alguém fazer uma festa? Oh, seja bem-vindo à minha festa. Estou aqui, né? E aí, está feliz? Estou não. Então deixou de ser festa. Uma festa de um monte de gente, tudo reclamando e triste, não é festa. Festa está todo mundo alegre, sorrindo, está todo mundo feliz, contando coisa boa. E Deus está falando: deixa que o meu povo vai no deserto celebrar uma festa para mim. Deus está dizendo o quê? Os adoradores me adoram, não só nos montes, nos lugares de grandes águas, nos oásis da fartura, nas bênçãos das providências divinas, mas mesmo que estejam no deserto, continuarão adorando o nome do Senhor. Exemplo é Jó. Olha o deserto que Jó passou e continuou adorando a Deus. E o deserto também vai mostrar se nós somos murmuradores ou não. Deuteronômio, capítulo 1, verso 27. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Irmão, que triste. Sabe que situação é essa aqui? O povo está diante da entrada da bênção. Deus diz assim para eles: subam as montanhas e conquistem, que eu sou com vocês. O povo já estava no final do deserto. Estava no final do deserto. Ao invés deles confiar e subir as montanhas e conquistar, aí aconteceu aquela história dos espias, lembra?
Aí o 10 trouxe só notícia ruim, e só 2 trouxe a notícia certa. Eles acreditaram mais na notícia ruim do que na notícia verdadeira. E esse é um problema, que você tem que ficar atento e atenta no deserto. Qual que é, pastor? É quando o deserto está já no final, e você já está tão acostumada com o deserto, que você já acha que é para a vida inteira. E Deus está falando, o deserto acabou, olha minha bênção chegando, e você não está vendo a bênção chegar, e você perde a bênção, porque você acha que ainda é deserto. Deserto você tem que saber entender, que deserto, daqui a pouco eu vou falar o que ele é na verdade, na vida cristã. Então veja que eles murmuram, eles reclamam. Então o deserto, ele vai nos mostrar se nós somos adoradores ou murmuradores, porque os adoradores vão saber discernir quando o deserto chegou no fim. Adorador tem discernimento de quando o deserto está acabando, mas murmurador, ele não consegue discernir. Ele não sabe nem se ele está no começo, no meio e no final. Ele só sabe ver deserto e reclamar, deserto e reclamar, deserto e reclamar. Ele perde a visão. O deserto é um lugar que você vai passar para chegar num lugar melhor. Deserto é um lugar que você vai passar para chegar num lugar melhor. Por quê? Porque sempre após o deserto, você vai para um patamar melhor do que quando você estava antes do deserto. Antes do deserto eles estavam no Egito. Após o deserto eles estariam aonde? Canaã, terra que mana leite e mel. Então veja, o deserto, ele sempre vai projetar você para um lugar melhor depois. Nunca pior, sempre melhor. Eles saíram do Egito para Canaã. No caminho, o deserto seria um processo. Repita, deserto é um processo. Então quer dizer que deserto não é destino. Seu destino final não é deserto. Deserto não é objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é ir para o deserto, ficar lá e morrer lá. Não, senhor. O crente não foi chamado para ter um destino final do deserto, para ter como objetivo de vida o deserto. Não, senhor. O crente, ele foi chamado para passar pelo deserto. Ele vai entrar e ele vai sair do deserto. De novo, o crente em Cristo Jesus, ele vai entrar e ele vai sair do deserto. Deserto não é promessa. Deserto não é promessa. Deus não promete deserto para ninguém. Deus promete Canaã depois do deserto. O diabo é que vem te enganar e vem dizer: está vendo? Essa sua prova não acaba nunca. Está vendo? Esse seu deserto nunca vai ter fim. Está vendo? Você faz tudo para Deus e você está aí nesse deserto. Olha para onde Deus te levou. A promessa que Ele tem na tua vida te jogou dentro de um deserto. E Deus está falando aqui, é apenas um processo. É apenas um processo para que eu te dê a vitória, e aí sim, as promessas que eu tenho com a tua vida se cumprirão. Quantos podem dizer glória a Deus? O deserto, ele tem também dois resultados. Ele pode te fazer mais forte,
ou ele pode te matar. Por isso você também não pode ignorar o deserto. Não adianta querer estar no deserto e fazer de conta que está em Canaã. Ah, não, é só vitória, é só bênção. Está mentindo para você mesmo. Você está querendo enganar quem? Se você está no deserto, você tem que ser uma pessoa realista. Deserto não é lugar de ilusão, senão você vai ver miragem, e a miragem engana. Aí você está bebendo areia pensando que está bebendo água. Aí você está deitando debaixo de um coqueiro, na verdade você está deitando num espinheiro, pensando que está deitando num coqueiro. Então deserto é lugar de realidade. Espera aí, o que está acontecendo aqui com a minha vida? É um deserto, ok. Me localizei. Estou passando um deserto, consegui identificar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Estou no deserto ou não? Estou, então ok, tudo bem. Então agora como que eu vou me comportar aqui? Como que eu vou, o que Deus espera de mim nesse processo? O que Deus quer que eu haja? Como Deus quer que eu pense? Como Deus quer que eu venha me comportar durante esse processo que está acontecendo? Aí você vai buscar a vontade de Deus. Se Israel olhasse para a vontade de Deus, qual que era a vontade de Deus para Israel? Marcha, Canaã vai chegar. Não se prenda ao deserto, siga em frente. Por quê? Porque o deserto, você nunca está sozinho. Tem nuvem de dia, tem coluna de fogo de noite, tem água brotando da rocha, tem maná descendo do céu. Então tem vitória sobre os exércitos pelo caminho. Então o deserto, quando Deus te põe no deserto, Ele nunca te abandona lá, Ele entra no deserto junto com você. Então quando você identifica, estou no deserto, começa a procurar Deus nele. Começa a procurar Deus nele que você vai achar. Aí esse é o deserto que vai te fazer forte. Agora o deserto que vai te matar, qual que é? É aquele deserto que você acha que está nele sozinho, e que Deus te abandonou lá e não quis nem saber de você. Esse deserto vai te matar, estou te avisando agora. Esse deserto vai matar a tua fé. Esse deserto vai matar a tua confiança. Esse deserto vai matar a tua esperança. Então você tem que saber, entender, eu estou no deserto para ficar forte? Estou no deserto, ou o deserto vai me matar? Depende de como eu vou me comportar. E o que a Bíblia vai mostrar sobre isso para nós? Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 ao 35. Deuteronômio 1, verso 30 a 35. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Para aí por enquanto. Para aí, no verso 30. Olha o que Deus está falando com Israel. Mandei vocês para o deserto e fui junto. E fui na frente. E vou guerrear por vocês nesse deserto. Assim como eu fiz lá no Egito, da onde eu tirei vocês. Antes do exército começar, eu já estava agindo na tua vida. E quando o deserto chegou, eu estou dentro dele, indo na sua frente. Aí olha o verso 31. A coisa vai começar a esquentar. Como também no deserto, onde vistes, vocês viram, que o Senhor vosso Deus nele nos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Cadê que Israel estava sozinha no deserto aí? Cadê?
Estava não. Como um pai levando o seu filho no colo, Deus levou Israel pelo deserto. Esse é o deserto que te fortalece. Você não está nele só, Deus está contigo nele e segurando você como um pai segurando o seu bebê. Só que se você desviar o olhar disso, aí é o problema. Por quê? Qual foi a reação deles? Verso 32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Ou seja, eu estou no deserto, mas cadê Deus? Se a palavra está dizendo que Deus disse, estou lá, e eles estão dizendo, cadê Deus que nos deixou aqui? Cuidado, porque Deus não é obrigado a mostrar o rosto dele para você no deserto, só que pelo fato de você não ver, não quer dizer que ele esteja ausente, porque tem hora que Deus vai se calar mesmo no deserto, para te forjar. Tem hora que o silêncio faz parte do deserto, porque passar por um deserto que o tempo todo Deus está falando, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, que deserto é esse? Se o tempo todo está consolando você, o tempo todo está te dando palavra de bênção, o tempo todo está te edificando, que deserto é esse? Isso não é deserto. Deserto é também a ausência da voz de Deus, também acontece, só que não quer dizer que Ele não esteja ouvindo, não quer dizer que Ele não esteja vendo você. Aí diz o verso 33, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, a coluna, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia a nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se. Deus se indignou e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. O que está acontecendo aí? Deus falou: estou com você no deserto, estou indo adiante, estou te sustentando, estou te mostrando o caminho, você não está abandonada no deserto não. Aí o que eles fizeram? Não creram e começaram a murmurar. Aí indignou o Senhor, e o Senhor falou: então eu juro que estes homens não vão entrar na boa terra. Ou seja, o deserto que era só um processo, o deserto que era só um fortalecimento, agora virou a sepultura dos murmuradores. Sabe qual é o único jeito de você nunca sair do deserto? É se você fazer o que Israel fez. Pode ter certeza que você vai ficar no deserto para sempre, e vai morrer nele. Não faça o que Israel fez. Não faça. O que mais? É difícil dar um glória agora, né, irmão? Eu sei como é que é. Os murmuradores, eles enxergam a bênção como maldição, e também como morte, e eles se levantam até contra a sua liderança. Números 14, verso 1 ao 4. Então toda a congregação levantou a voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Murmurador
ele está no deserto, a bênção está diante dele, ele não vê assim, ele vê como problema, como morte, como dificuldade, e ele ainda se levanta contra o líder dele, que está com a responsabilidade de conduzir ele até a bênção. Israel está tão cego pela murmuração, que a terra está na frente deles, era só possuir. Eles rejeitam, porque aqui é o relatório dos espias, eles choram, rejeitam o relatório de Josué e Caleb, que foi o relatório positivo, aceitam o relatório negativo dos 10, dos gigantes e tudo mais, e diz: vamos derrubar Moisés, constituir um líder e voltar para o Egito. Murmurador não quer ser pastoreado conforme Deus quer, ele quer ser pastoreado por um líder que concorda com o que ele quer. Quando você olha para Israel ali, você vê que eles estão com a intenção de voltar para o Egito. Aí eles dizem assim: vamos levantar um líder para fazer a gente voltar para o Egito. Eles não falam: vamos levantar um líder para consultar a Deus, o que Deus quer. Não, vamos levantar um líder que vai atender o que nós queremos. E não é assim que está hoje nas igrejas? Pastor tem que concordar com tudo que o povo quer, senão esse pastor não presta. Se o pastor confrontar alguém na igreja e falar: isso aqui não, isso não é assim, já se dói, vira cristalzinho, já quer ir embora. Não está assim? Está todo quanto é lugar. Olha a situação deles aqui. Os murmuradores vão trazer para si mesmo aquilo pelo qual murmuraram sem pensar direito. Vou repetir: murmurador vai trazer para si mesmo aquilo pelo qual ele falou sem pensar direito. Números 14, verso 21 ao 38. Pastor, é muito versículo. Irmão, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito versículo mesmo. Aqui a igreja é a igreja de Bíblia mesmo, é assim mesmo. Aqui não é historinha da psicologia não, aqui é Bíblia. Porém, então, certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e perseverou no deserto. Que fique bem claro, perseverou no deserto. Em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Olha isso, eles estão na ponta da entrada da bênção, da terra prometida, e por causa da murmuração, por causa da rebeldia, da desobediência, Deus vira e fala assim: volta pelo caminho do mar vermelho, porque vocês não vão entrar. Vocês não vão sair do deserto, voltem para o deserto. Eles estavam no final do deserto, irmãos. Irmãos, eles estavam no final do deserto, irmãos. No final. Acabou, o deserto ia acabar. Nunca mais ia ter deserto. Olha que maravilha. Até que enfim, chegou o dia, chegou a bênção. Aí eles murmuram, desobedecem, ficam rebeldes. Deus fala: volta para o deserto, porque essa vitória vocês não terão mais, essa bênção eu não darei a vocês. Então essa história
de que, ei, irmão, eu estou passando um deserto aí, e murmura, e reclama, e desobedece, faz tudo errado, mas Deus prometeu, e Deus é fiel para cumprir a sua promessa, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, e fica querendo usar versículo bíblico, para sustentar os teus erros. Negativo, esse povo, Deus foi lá no Egito, arrancou de lá e falou, vou levar vocês para a bênção, mas como eles erraram, se comportaram como não deviam se comportar, perdeu, não quiseram escutar Moisés, que era o pastor deles, não quiseram ver Deus agindo no meio deles, e serem gratos, pelas obras que Deus estava fazendo no deserto com eles, preferiram o caminho da reclamação, do murmurar nas tendas. Sabe o que é tenda? Na casa, na frente de Moisés tudo caladinho, mas quando chegava dentro das tendas, é porque não existia o WhatsApp, senão ia estar escrito, murmuraste nos WhatsApps dos grupinhos particulares das tendas. E aí veja, continuando, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo, vamos lá, rapidinho, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Cuidado o que você fala quando está no deserto, cuidado com a tua boquinha santa no deserto, toma muito cuidado com as tuas reclamações, murmurações, questionamentos, que a moda hoje não é essa, tudo eu posso questionar, tudo eu tenho que questionar, é um direito que eu tenho, questiona no deserto, questiona Deus no deserto, questiona o pastor Moisés no deserto, fique à vontade, a decisão é sua, o resultado já está mostrado aí. Deus não vai interferir nas tuas murmurações, Deus não vai colocar um esparadrapo na tua boca, não, nem nos teus pensamentos, Deus não vai fazer isso, mas Ele vai te dar exatamente o que você falar. O que você falar não vai cair sobre ninguém, vai cair sobre você mesmo. Grave o que eu estou lhe falando. Toda gente que você deseja mal, toda gente que você fala mal, toda gente que você prejudica explicitamente ou implicitamente, não importa, tudo vai recair sobre você, diz o Senhor, não vai recair sobre os outros não, porque tudo que Israel falou, Deus ouviu. Eu já falei para você, deserto, Deus não fica de ouvido tampado, no deserto o ouvido de Deus está aguçadíssimo. Deixa eu ver o que o meu servo, a minha serva está falando no deserto, se está falando de mim, se está falando do meu servo, da minha serva, se está falando do meu ungido, da pessoa que eu coloquei lá para liderar, deixa eu ouvir. O ouvido de Deus está aguçado no deserto, e o povo infelizmente falou o que não devia. Verso 29, não, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas vossos filhos que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Tá bom até aí, já deu para entender. Então você veja aqui o seguinte,
que Deus está falando, acima dos 20 anos de idade, todo mundo vai morrer no deserto, menos a geração de Caleb e Josué. Por quê? Porque estes confiaram, estes passaram pelo deserto adorando, servindo fielmente a Moisés, estes passaram pelo deserto obedientes a Deus. Então você veja que a murmuração, ela é um ato de incredulidade, reclamar da vida, reclamar da igreja, reclamar da casa, reclamar do emprego, reclamar do marido, reclamar da esposa, reclamar dos filhos, reclamar dos pais, reclamar dos irmãos, reclamar da líder do ciclo de oração, reclamar do líder do grupo de louvor, reclamar da regente do ciclo de oração, reclamar dos líderes da mocidade, reclamar do líder do corpo diaconal, reclamar do líder dos departamentos da igreja, não vou falar um por um aqui que é muita coisa, reclamar do pastor da igreja, reclamar de tudo, da sua própria vida, reclama da sua aparência, reclama de tudo, não para um minuto que nada está bom, sempre reclama, critica, põe defeito em tudo, coloca defeito em tudo, não põe a mão para ajudar em nada, mas adora criticar e botar defeito. Não vem suar a camisa no deserto, mas botar a crítica põe. Veja só, não faça isso, isso é murmuração, isso é ato de incredulidade, isso é ato de rebeldia. É pecado, é maledicência, é tentação contra Deus e desobediência. Pastor, o senhor falou isso porque estão reclamando dos líderes aqui da igreja? A mim não chegou, graças a Deus, porque se chegasse do jeito que vem, volta, a bordoada é bem certa. A mim não chegou, mas eu já sirvo a igreja há quantos anos, minha gente? Vocês acham que aqui é a primeira igreja que eu pastoreio? Eu conheço o meio dos crentes, conheço, meu irmão, eu sei como são as igrejas, e sempre tem aqueles que gostam de murmurar, reclamar, criticar, sempre tem, e é engraçado, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo passando pelo mesmo deserto, e se acha digno de criticar o outro. Você está no mesmo deserto que o outro, quem é você para falar? Você está passando pela mesma prova, você está passando pela mesma luta. Então veja, que a murmuração, ela é uma tentação contra Deus. A murmuração no deserto é algo tão grave. Pastor só falou como vencer no deserto? Sim, não murmura que você vence. Só que aí eu estou pegando na questão murmuração para você ver o que você não deve fazer, senão você vai ser derrotado. É algo tão grave a murmuração, que até no Novo Testamento ela ficou registrada. Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 19, estou caminhando para o final. Hebreus 3, versos 7 a 19. Olha como a murmuração é um negócio tão grave. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem é que está falando? O Espírito? Olha isso. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Olha isso, o Espírito Santo falando com a igreja. Se você ouvir a voz do Senhor, e Deus está falando aqui hoje na palavra dele, não endureça o teu coração. Talvez você está achando, o pastor está mandando isso para mim. Não é para você não, é para todo mundo. Não é só para você não, é para todos nós. Todos nós é essa palavra aqui. Isso aqui não é uma indireta para alguém, isso aqui é uma direta para todo mundo que está aqui e quem está assistindo. Ninguém está fora dessa palavra aqui, meu filho, inclusive eu.
Todos nós estamos debaixo dessa palavra, e a palavra está dizendo: não endureça o coração, hein? Então não fecha o coração não, que é pior. Abre e fala: obrigado papai, o Senhor está tratando comigo no deserto. Hebreus, verso 9, né? Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Eita, irmão, isso é grave. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então você está vendo aqui, olha isso, eles foram infiéis, desobedientes, incrédulos e maus, e eles perderam a bênção, morreram no deserto. Você quer morrer no deserto? É só você ser infiel, desobediente, rebelde, incrédulo, que você vai morrer no deserto. Agora, você quer vencer o deserto? Então, não murmura, adora. Não duvide, creia. Não desobedeça, obedeça. Não seja rebelde, seja submisso. Se submeta. Se submeta à autoridade de Deus e se submeta às autoridades que Deus constitui para te liderar na igreja e para te liderar na vida. Não siga o exemplo de pessoas assim e nem ouça elas. Olha aí em Hebreus capítulo 4, verso 11. Hebreus 4, 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando você chega no trono de Deus com confiança, com humildade, quando você chega no trono de Deus buscando misericórdia e graça, no tempo oportuno, Ele vai te tirar do deserto. O deserto tenta você a negociar com o diabo. No deserto o diabo aparece para fazer negócio. Exemplo disso foi a tentação de Jesus. Mateus 4, verso 4 a 11 vai falar disso. Mas o fiel sabe que no deserto é que ele deve estar cheio da palavra que Deus deu a ele. E crer nesta palavra independente da situação. O diabo não falou lá: transforma a pedra em pão. Jesus vira, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Primeira vitória de Jesus no deserto.
olha, se atira do pináculo, porque dará ordem aos anjos para te amparar. Não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda vitória de Jesus no deserto. Se prostre e me adora, eu te darei toda a glória e os reinos do mundo. Sai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. O que está acontecendo aí? Jesus tem a terceira e a maior vitória no deserto. Ele mostra que no deserto ele é adorador. E ele vence o deserto com a palavra. Deserto não é lugar para você aprender palavra, é lembrar da palavra que aprendeu. Jesus não virou e falou assim: espera aí, eu vou lá consultar a lei, para ver se tem algum versículo, que eu possa te derrotar, cão. Não, Jesus na hora já sabia a palavra, e já deu ela. Deserto é o lugar que você vai usar os seus ensinos de escola dominical, os seus ensinos de quarta-feira, as pregações de domingo, a seu devocional. É no deserto que você usa tudo isso como arma, para você vencer o deserto. E tem uma coisa linda no deserto, Mateus 4,11, quando você vence o diabo no deserto, a Bíblia diz: então o diabo o deixa, e eis que chegam anjos e o servem. Chegam anjos e o servem. Chegam anjos e o servem. Se você for fiel no deserto, tem mesa preparada no deserto para você. E quem vai trazer e servir essa mesa não é diabo nem homem, é os anjos do Senhor. Diga glória a Deus. Só recebe a bênção quem não murmura e é obediente. Números 32, verso 11 e 12. Números 32, verso 11 e 12. Que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. O deserto, ele vai trazer bênção para quem persevera a seguir o Senhor no deserto. Quer vencer no deserto? Siga o Senhor no deserto, não abra mão. E último, Deus cumprirá todas as suas promessas aos adoradores, aos fiéis, aos obedientes. Vão desfrutar de poderosas bênçãos e receberão a promessa que Deus fez, terão livramento, não serão derrotados pelos seus inimigos. Deus cumpriu a promessa dele com os fiéis, Deus cumpriu a promessa dele tirando do deserto aqueles que permaneceram fiéis no deserto, aqueles que passaram pelo deserto e chegaram num lugar melhor. Isso realmente aconteceu? A Bíblia responde. Josué, capítulo 21, verso 43 ao 45, e eu termino. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou, palavra alguma falhou, palavra alguma falhou. De todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu,
tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Você vai vencer este deserto em nome de Jesus, e as promessas de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor.